Olá a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer um complemento da nossa aula número 3 sobre a criação da humanidade. Essa foi uma aula bem especial, foi tão boa que não deu tempo de nós terminarmos tudo e aproveitando esse feriado, já que nós não teremos aula, você pode assistir e fazer as suas anotações aí. E nós vamos hoje estudar sobre um assunto bem interessante, sobre a criação da humanidade. É uma aula complementar daquela que nós já vimos e nós estaremos então estudando sobre esse assunto de uma forma breve aqui, tá bom? Então, a pergunta que ficou ali na nossa apostila é essa aqui, né? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Em Gênesis 1, verso 26, a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Mas o que isso significa? Mais importante do que conhecer a história, é entender o significado daquilo, né, por trás do que está escrito no texto bíblico. Então, nós temos alguns princípios aqui para entender. O primeiro deles é que o ser humano ele tem uma diferença dos animais, e é por isso que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, porque nós temos consciência, a consciência humana, o fato do ser humano conseguir pensar, conseguir ter a moral aqui dentro, a capacidade de raciocínio também, tudo isso faz com que nós sejamos diferentes dos animais. Então esse é um dos princípios a respeito de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Há 3 palavras na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que elas nos ajudam a entender um pouquinho a respeito de alguns atributos que nós, seres humanos, temos que os animais não têm, e por que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Uma das palavras é a palavra bios, que é daqui que vem biologia, por exemplo, né? Significa, em outras palavras, né, de uma forma simples, a vida física, aquilo que nós conseguimos tocar, aquilo que nós conseguimos enxergar. Bios é destinado na Bíblia também para falar sobre o corpo humano, sobre as posses humanas. Então, essa é a palavra, bios. O ser humano é feito de bios, a parte física. A Bíblia também apresenta uma outra palavra chamada psique. E aqui tem essa letra, né, a letra psi, que está relacionada, é uma letra grega, né, que está muito relacionada com a psicologia. Por quê? Porque a palavra psique no grego, ela pode ser traduzida como mente, né, ou como emoções. Então, a gente está falando aqui da vida mental, não apenas a vida física, mas nós também temos uma outra vida que os animais não têm, que é essa mente, né, a vida mental, ou seja, essa capacidade de raciocínio, de pensar, como nós falamos anteriormente. E a última palavra que aparece também para descrever a vida humana é a palavra zoe, que significa espírito, ou a vida espiritual. Essa é uma palavra muito rica na Bíblia também. Para você ter uma ideia, em João 10, verso 10, quando diz assim, ó, Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, é um texto bem conhecido. Ele usa a palavra zoe. Não é vida de longevidade aqui na Terra, embora seguir os princípios de Deus faz com que a gente tenha muitos anos de vida. Não é simplesmente uma vida mental, significa uma vida espiritual, uma vida plena, uma vida completa. Então esse é o princípio que nos difere dos animais. Há um ponto também para nós entendermos que o homem, ou a humanidade, né, teria a imagem de Deus tanto na sua aparência como no seu caráter. Há um texto aqui do livro Patriarcas e Profetas, página 45, que nos ajuda a entender um pouquinho esse princípio. Ellen White diz assim, ó, o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai. Então, apenas aquele que é exatamente igual ao Pai é Cristo. Mas, diz Ellen White, o homem foi formado à semelhança de Deus. A sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente humana era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Olha que interessante isso, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tanto na aparência quanto no caráter. E a parte do caráter certamente é a mais importante. Porque o que nos difere dos animais e que nos torna únicos no planeta Terra, que é de fato o foco de Gênesis 1, é falar muito sobre a criação da humanidade e não tanto sobre a criação do universo, é o fato de que nós então temos esse caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Significa que Deus implementou dentro de nós
atributos do seu caráter, para que nós possamos viver assim como ele também. Em que sentido? Aqui tem uma explicação muito interessante, que a imagem, né, quando a gente fala da imagem, parece ser necessária para a função. Então, para você entender o que é a imagem e semelhança do Criador, você precisa entender, além do que nós falamos antes, você precisa entender um outro princípio. Quando você entende o que é ser criado à imagem e semelhança do Criador, você vai entender qual é a função do ser humano na Terra quando está relacionado a essa imagem. E qual é a função? Bom, nós temos alguns princípios aqui. O primeiro deles é o amor. Veja, Deus é um ser amoroso. Ele criou o universo, criou a Terra como uma expressão do seu amor. Sabe quando um casal decide ter filhos, porque eles se amam muito, estão apaixonados, e aquela criança vem como fruto daquele amor? A Terra é fruto desse Deus amoroso, que nos ama muito. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão em uma unidade perfeita de amor, em plenitude. E ele implementou essa mesma imagem e semelhança do amor dele em cada um de nós. Ou seja, nós deveríamos ter a mesma capacidade, ou fomos pelo menos criados com essa capacidade de amar plenamente a Deus e as pessoas, assim como Deus nos ama também. O segundo princípio está relacionado ao relacionamento. A Bíblia também é um livro fantástico, porque ela vai falar sobre um Deus que se relaciona conosco durante toda a Bíblia. O foco da Bíblia, como a gente falou na aula anterior, ou na aula sobre a queda, né, é que a Bíblia fala desse Deus que está em missão, e essa missão está relacionada também a esse relacionamento que Deus tem com a humanidade. Então, a capacidade plena de relacionamento é um dos atributos que Deus também deu para os seres humanos. E nós deveríamos ter a mesma capacidade de se relacionar tão bem com as pessoas como Deus tem de se relacionar conosco e entre Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o terceiro ponto é o governo, a função que deveria exercer ao governar e cuidar da terra. Amigos, aqui tem algo muito importante. Nós fomos chamados por Deus para governar a terra. Sabe o que significa isso? Adão e Eva, eles perderam isso quando trocaram, né, esse planeta pela desobediência a Deus. Mas esse princípio ele ainda é muito forte, muito evidente. Nós devemos governar e cuidar da criação, cuidar dessa terra, porque é o nosso lar, é onde nós vivemos. Isso não é questão apenas de um discurso de sustentabilidade, não está relacionado a isso. O nosso cuidado com a natureza não está relacionado às pautas ideológicas, políticas que existem no nosso planeta. Está relacionado à nossa função que Deus nos deu no Jardim do Éden, que era de governar, cultivar e guardar a terra. Isso tem uma implicação muito grande. Olha que interessante isso aqui. Ser criado à imagem e semelhança de Deus nos distingue dos reinos animal e vegetal. Eleva a humanidade acima de todas as coisas terrestres, criadas para exercer uma mordomia ou uma administração bondosa e ética sobre a criação. A linguagem da imagem de Deus é encontrada no Novo Testamento como parte da responsabilidade do cristão de imitar a Cristo, que é a imagem de Deus por excelência. Olha que interessante isso. Nós somos mordomos da criação que Deus nos deu. O ser humano ele tem uma capacidade impressionante de criar, de inventar, e isso é um atributo que Deus nos deu, para que usemos isso para o bem da terra, para o bem da humanidade e para que o evangelho se propague por esse mundo. Agora, qual foi a tarefa que Deus deu ao homem e à mulher? Aqui tem um princípio muito interessante também, e é a parte final agora desse complemento da aula. Algumas pessoas, quando nós perguntamos assim, né, Deus nos deu trabalho, antes ou depois do pecado? A maior parte das pessoas diz que Deus vai dar o trabalho depois do pecado, né? Mas Deus, na verdade, nos deu o trabalho antes, quando Ele deu a função, a tarefa de cuidar e cultivar da terra. Porque esse era o trabalho. Nós hoje devemos trabalhar porque Deus também trabalha. Deus nos deu essa capacidade de nós trabalharmos e nós devemos, como cristãos, olhar o trabalho como uma bênção e não como um fardo, como um mal necessário, como uma maldição que nós precisamos fazer até o fim da vida, até que a gente vá para o céu e possa viver lá achando que... Interessante, porque tem pessoas que acham que vão para o céu e vão ficar a eternidade inteira
pulando de nuvem em nuvem sem fazer nada. Leia Isaías, nos capítulos finais ali, você vai entender claramente que o nosso trabalho no céu será trabalhar, porque o trabalho, ele edifica o homem, ele é digno, ele é maravilhoso. Nós trabalhamos porque Deus trabalha, e o nosso trabalho cumpre uma função de Deus. Alguns, inclusive, teólogos, diriam que o nosso trabalho hoje é uma continuidade da criação que Deus um dia começou. Agora, em Gênesis 1, verso 26 e Gênesis 2, verso 15, esses dois versos aqui se complementam, porque eles falam do trabalho, o trabalho que o homem e a mulher deveriam exercer. Olha que interessante. Sábado, o casamento e o sábado foram as três instituições que Deus nos deu antes da entrada do pecado no mundo. Ou seja, elas são tão sagradas e importantes até hoje, mesmo que o pecado tenha afetado o casamento, o sábado e o trabalho. Ainda assim, eles são importantes, eles foram dados por Deus como um presente a nós antes da entrada do pecado no mundo. Então, nosso trabalho deveria ser esse: dominar, cultivar, guardar. O trabalho faz parte do propósito de Deus para cada um de nós. E estou caminhando aqui para o final, tem um texto de Timothy Keller muito interessante que ele diz assim, a mordomia humana, ela é multifacetada. Ela reconhece Deus, primeiro, como dono de todos os bens. Deus é o dono de tudo, ele criou tudo. Segundo, é fonte de todo o poder. Terceiro, inclui os princípios de serviço. E quarto, de responsabilidade. Mordomia é isso, não é simplesmente você entregar um recurso na igreja, um dinheiro, alguma coisa assim, mas é reconhecer Deus como dono de todas as coisas, como fonte de todo o poder. O nosso trabalho é uma forma de mordomia a Deus, a nossa responsabilidade é uma forma de nós dizermos para todo mundo que, de fato, nós estamos continuando a obra que Deus um dia começou lá no Éden. E esse texto continua dizendo o seguinte: a doutrina da criação mostra, antes de tudo, que o mundo físico é importante. Por que eu coloquei essa frase aqui? Eu vou continuar depois. Porque tem pessoas que olham para a criação, para a terra, e veem isso aqui como uma coisa má, como algo ruim. As coisas espirituais aqui são boas, a parte material é ruim. Isso não faz parte da nossa teologia. Diferenciar aquilo que é material daquilo que é espiritual, isso não faz parte da nossa teologia como cristãos, especialmente como adventistas. A doutrina da criação mostra que o mundo físico é importante, ou seja, a praça, as madeiras, as árvores, as plantas, as casas, tudo que existe nesse planeta é importante. Foi criado por Deus e Deus nos deu a capacidade de inventar. Alguns inventam para o mal, infelizmente, como as bombas e tantas coisas, mas quando você usa isso para o bem, você está continuando nessa obra da criação de Deus. A criação é uma obra de arte e amor realizada pelo Criador. Grande parte da obra de Deus consiste no prazer que ele sente de continuar sustentando e cultivando a criação. Olha que interessante. A obra de Deus consiste no prazer que ele tem de continuar sustentando e cultivando a criação. E aqui tem essa parte que eu acho que é o ponto alto dessa rápida apresentação. Se o próprio Deus faz essas duas coisas, cultivar, né? Ele que fez isso, foi ele que plantou o Jardim do Éden. Se ele tanto cultiva e sustenta a criação física, mas também ele salva almas por meio da sua verdade, olha que interessante isso. Deus ele faz tanto o trabalho de um jardineiro quanto o trabalho de um evangelista. Aí esse texto continua dizendo: como alguém poderia afirmar que o trabalho de um artista ou banqueiro é secular e que apenas ministros profissionais do evangelho realizam a obra do Senhor? Desse ponto de vista, todos os trabalhos são importantes, desde que eles sejam para a glória de Deus. Nós pegamos esse princípio de Gênesis e trazemos para os nossos dias hoje. Quando Deus deu a função para o ser humano, ele estava mostrando que o trabalho dele de jardineiro e o trabalho de salvar almas é tão importante quanto o trabalho que nós fazemos hoje. Pode ser o trabalho meu como um pastor de falar de questões espirituais, pode ser talvez o seu trabalho de falar sobre questões relacionadas a desenvolvimento humano, ou talvez você trabalha em banco, você trabalha com marcenaria, ou você reforma um sofá, ou você talvez trabalha
como gerente de alguma loja, ou talvez como representante comercial. Qual das duas funções, a espiritual ou a secular, é mais importante para Deus? Essa é uma pergunta que precisaria de mais discussão, mas eu vou tentar respondê-la de uma forma bem simples. Todo trabalho é importante para Deus, desde que seja para a glória do Criador. É o que esse texto diz. É o que eu acredito e eu quero que você entenda também. O nosso trabalho ele é tão importante para Deus, tão importante, assim como o trabalho de um pastor que prega o evangelho. Se nós fazemos tudo para a glória do Senhor, tudo isso será importante. E nós devemos fazer isso para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Ser criado à imagem e semelhança do Criador é mais do que simplesmente ter a aparência de Deus. É nós termos atributos do caráter dele dentro da nossa vida, do nosso coração, e vivermos nesse mundo para anunciar de que em breve Jesus voltará a essa terra e de que nós podemos trabalhar para desenvolver essa terra e essa humanidade para que conheçam cada vez mais esse nosso Deus. Portanto, que o Senhor abençoe você, tá bom? Fique com a paz do Senhor e nos encontramos na nossa próxima aula, se Deus quiser, para continuarmos a nossa discussão a respeito desse assunto. Deus abençoe você, um grande abraço, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.